Olá pessoal, tudo bem? O nosso vídeo, desta edição do nosso canal, ele foi sugerido pelo Fábio Fernandes e ele pediu que eu falasse sobre timidez. Ele fez essa sugestão depois de assistir o vídeo sobre complexo de inferioridade. A ligação não é obrigatória, nem todo tímido tem complexo de inferioridade, ok? Importante deixar isso bem claro. Apesar da timidez hoje, até nos Estados Unidos, já ser considerado um problema psiquiátrico, isso só nos casos realmente mais graves, tá, pessoal? Não há nenhum problema em ser tímido, ok? É só uma pessoa introvertida que elabora suas coisas internamente. Então, não há nisso nenhum problema. Ninguém é obrigado a ser extrovertido. Ser extrovertido não é o jeito certo de ser, assim como ser tímido não está errado, tá? Então, vamos deixar bem claro que ser tímido não quer dizer que a pessoa se sinta inferior. O tímido, ele sempre tem um prognóstico ruim das ações dele externamente, né? Principalmente no que se relaciona a público, a afetos, ele tem mais dificuldade nas abordagens afetivas e tudo mais, né? Então, esse viés inibitório do tímido, ele normalmente ele se apresenta nos casos mais graves. Eu estou falando dos casos mais graves porque, como tudo, existe uma variação, né? Vamos imaginar que possa existir 10 tipos de tímido, né? Eu estou falando do tímido nível 10, o mais acentuado de todos. Isso tem variações, tá? Então, vamos lá. São três coisas ou três componentes básicos, digamos assim, que fazem você detectar a questão da timidez no seu máximo. A primeira delas, existe uma excitação emocional, a pessoa fica com medo, tá? Ser tímido é estar com medo, é estar altamente apreensivo, tá? E isso se dá porque a pessoa está em estresse. Então, a entrada dos hormônios de estresse na corrente sanguínea da pessoa vão provocar nela mudanças físicas, né? Então, a primeira mudança física, ou uma das três mais comuns, é o desarranjo intestinal, né, estomacal. É comum a pessoa que está para se apresentar, fazer uma fala, apresentar um trabalho e tal, que se é muito tímida, ela tende a ter um certo desarranjo estomacal. A segunda coisa é a sudorese, essa já mais comum, né, a pessoa tende a suar um pouco. E a terceira é o rubor. Algumas pessoas, inclusive, chegam a ficar com manchas vermelhas, né? Outras só ruborizam, às vezes ruborizam por pouco tempo, até se esquecerem que elas estão sendo observadas, e aí tende a diminuir. Outras permanecem com rubores o tempo inteiro, e outras, como eu falei, apresentam manchas. Então, é uma questão física, né? Que é o primeiro ponto. O segundo ponto é quase uma certeza de que, ao ela se expor, ela vai sofrer um constrangimento público, se não público, ou de um afeto. Então, é aquela pessoa que quer fazer uma abordagem e ela não faz porque ela tem uma certeza interna de que não vai dar certo e que até talvez passe por uma situação vexatória, tá? Nunca vamos esquecer que quando a gente está tendo um pensamento, uma imaginação, o pensamento é muito imaginação, o nosso corpo está ligado 100% a isso. O nosso corpo nunca está ligado ao que está acontecendo, já falei isso em vários vídeos. Ele está sempre ligado ao que a gente está imaginando. Então, se a pessoa está imaginando que não vai dar certo, que ela vai passar vergonha, ou coisa similar, evidentemente que para o corpo dela isso está acontecendo. Então, ela vai ter essa sensação física de estar passando vergonha, sendo que ela ainda nem fez nada. Mas é esse pensamento, vou passar vergonha, somado a uma reação física, porque para o corpo a vergonha já está acontecendo, faz com que ela se esquive, ela não vai fazer. Então, ela sofre muito, faz muito por obrigação, né? Então, é uma certa certeza de que a avaliação do seu ato será negativa por todos aqueles que estiverem participando do que for, tá? E a terceira questão, que é consequência das outras duas, é um retraimento social e um comportamento de esquiva, né? A pessoa fica hipercautelosa ao se expor, ela fica com uma certa aversão, nos casos mais graves,
a questão social, e aí nós já entramos, o tímido de alto nível, ele tem essa fobia social, tá? Então, a pessoa, ela se esquiva, ela dá desculpas para não fazer, ela faz de tudo para não ficar diante de pessoas e tudo mais, né? A pessoa tímida, ela tem um mundo interno muito vasto, tá? Ela trabalha muito internamente, como já falei. Enquanto o extrovertido, ele se expressa fazendo coisas, né? O tímido, o introvertido é sendo, né? Então é tudo muito dentro. Então ele tem um mundo interno muito elaborado. Ele é uma pessoa às vezes difícil de você ler o que ela está pensando, né? O que ela está sentindo. É uma pessoa que se preserva muito, justamente por quê? Porque ela tem uma esquiva, né? Ela tem sintomas físicos devido a esse medo de exposição. Esses sintomas físicos tendem a fazê-la se retrair cada vez mais. Como eu falei, existem níveis de timidez, tá, pessoal? Ser tímido não é um problema, mas se a pessoa tem essa timidez excessiva, esse medo excessivo, ela precisa realmente de ajuda. Ela pode ser ajudada por algumas técnicas, como a PNL, como a hipnose, podem ser úteis para ela, mas também o que pode ajudar muito é ela ter essa compreensão do que é ser tímido, tá? Essa compreensão do que é ser tímido, de como funciona esse processo nela e no corpo dela, é que poderá ajudá-la a lidar com isso. Por isso que é comum a pessoa tímida, às vezes, precisar de álcool, de alguma coisa a mais, para poder se sentir mais à vontade, perder esse medo, né? Então, timidez e medo tem tudo a ver, tá? É uma certeza, por quê? Para o tímido, a situação de estar exposto externamente é uma situação que ele não tem controle, porque ele não tem controle sobre a reação das outras pessoas ao que ele vai estar fazendo. Então, e sempre que nós estamos diante de uma situação que não controlamos, o medo é o que está tomando conta de nós. E o medo, não tem medo sem sensação física, tá? Então, pensamento mais sensação física fortes fazem com que a pessoa queira se esquivar de passar por isso, tá? E quanto mais você foge, mais teu medo aumenta. O medo sempre é uma ideia, uma projeção. Então, que nunca resiste ao enfrentamento. Sempre o enfrentamento torna o medo fácil de ser vencido. Quando a pessoa, quanto mais ela se esquiva, mais o medo vai ficando forte e mais ela vai fugindo das situações. Então, timidez de nível alto necessariamente não precisa de medicação, penso eu, tá? Mas a compreensão da situação, a pessoa por entender, quando você entende alguma coisa, não é que aquilo vá acabar, mas por você entender aquilo, você consegue lidar com aquilo de outro jeito. Você consegue ir mais avante, você consegue se expor. A pessoa vai se colocando à prova e vai tendo vitórias. As vitórias são inevitáveis, porque é sempre muito menos do que ela espera. Porque como ela se esquiva muito, ela sempre espera cada vez pior. Então, quando ela se coloca na situação, é sempre muito menos do que ela passou, tá? E aí ela vai conseguindo ter resultados. A finalidade da terapia é tornar aquilo algo que a pessoa não a impeça de viver, não lhe tire qualidade de vida. Mas quem é tímido nunca será extrovertido, tá? Então, as mudanças, como já falei também em outros momentos, as mudanças são as possíveis. Então, a pessoa que é tímida, que é para dentro, ela nunca vai ser um extrovertido. Mas ela pode, entendendo como funciona isso nela, no pensamento e no corpo, ela pode conseguir muito resultado e não deixar que a timidez a impeça, né, de vivenciar situações importantes que serão até fundamentais para o seu desenvolvimento, seja emocional, seja até profissional, tá? Então, timidez não é, nunca foi e nunca será um problema. Em casos graves, peça ajuda. Não é difícil, tá, pessoal? Mas lembra, quanto mais você convive com isso, quanto mais você já se esquivou, mais você tende a achar que é dificílimo, tá? Mas isso é só uma projeção, isso não é verdadeiro, ok? Eu quero que você, se você é tímido, você reflita um pouco sobre isso. Até o que eu já coloquei nesse vídeo já te dará recursos de você fazer alguns testes, tá?
corra alguns riscos. Lembre, a tendência de você sair bem é enorme e isso vai te dando confiança para que você lide com isso bem, tá? A timidez alta é uma fobia, é quase uma fobia, é uma fobia social. Então, fobia a gente vence entendendo como ela funciona no pensamento e no corpo e se colocando à prova. Você deixará de ser fóbico? Talvez não, mas você deixará de ser um fóbico que se esquiva. Você será uma pessoa que terá uma certa fobia, mas ela não te impedirá de vivenciar essas situações que serão importantes para você, ok? A melhora sempre é possível. Não existe transformar limoeiro em laranjeira, tá? Em pé de laranja. Limão é limão, laranja é laranja. São coisas diferentes. Mas dá para melhorar muito esse limão a ponto dele conseguir conviver muito bem com isso e não ter prejuízo na sua vida. Valeu? Já se inscreveu no canal? Então se inscreva. Ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Já assistiu todos os vídeos que nós postamos? Tem dezenas, quase 60 vídeos, já não passou de 60. Né? Compartilhe, mande para um amigo teu tímido, mande para uma amiga tua tímida. Né? Compartilhe os vídeos, sugira assuntos, faça como o Fábio Fernandes, que sugeriu esse assunto para nós, e nós estamos aqui graças à inspiração que ele nos trouxe. Valeu, pessoal? Visitem o nosso portal, eduardocarvalho.net. Lá você terá textos, você poderá ter outras coisas a mais, que o portal está mudando, está com novidades. Visite, né? Visite e veja como está legal. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!